Vamos à leitura da mensagem. Ok. Mensagem de ambientação. Os problemas são desafios para o homem. Toda pessoa que pensa enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo transcorre sobre a ação de variadas situações difíceis. Aprende a conviver com eles, tentando resolvê-los quanto possível, sozinho. Se não o conseguires, busca a experiência de outrem e luta até solucioná-los no momento próprio. Não os transfiras para os outros, que também os têm, embora não o demonstrem. É desrespeito sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente lhe pesam sobre a existência. Um problema hoje solucionado é lição para os que estão por vir. Aprende a resolvê-los para viver em paz. Bom, é uma lição muito importante sempre, né? Porque a gente realmente precisa viver aquilo que nos foi colocado para viver, né? É uma frase, né, que eu já ouvi, realmente, a gente está aonde deveria estar. Então, tudo aquilo que nos passa, né, ou tudo aquilo por que passamos na vida, eu sinto realmente que são oportunidades únicas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então a gente não pode desperdiçar isso. Isso é um ponto, né? E o outro ponto é que cada um tem as suas lições a viver. Então eu realmente não faz sentido eu transferir as minhas lições, querer transferir as minhas lições para outra pessoa. Porque, na verdade, quem tem que aprender sou eu. Então, essa lição realmente traz isso aí, realmente um problema solucionado é a lição para o que estão por vir. Porque toda vez que eu consigo alcançar, né, a solução de alguma coisa na minha vida, isso acaba sendo uma oportunidade também para eu ajudar um outro, né, que pode estar passando por aquilo, que precisa de um empurrãozinho, que precisa de uma palavra, ou precisa de uma presença amiga para poder conseguir também entender, né, aquela lição que ele está vivendo, embora nem sempre, é claro, a gente entenda essas lições, né, ou entenda para que a gente está vivendo determinada coisa, mas a verdade é que a gente sempre está aprendendo com tudo que a gente vive. Então, vamos viver, vamos aprender, porque com certeza em algum momento a gente vai precisar daquele conhecimento. É isso. Eu Obrigado, entendi. Evandro. Diga, Carlos. Chamou atenção se não conseguires, busca a experiência de outra. É, muitas das vezes, pelo menos já aconteceu comigo, o problema começa, você vai tentando resolver, não, deixa que eu resolvo, e não pede ajuda. E a ajuda estava ali do teu lado o tempo todo, poderia ser resolvido de forma mais simples, e a gente vai levando, levando, e a coisa vai enrolando, a gente não pede ajuda. Então, às vezes a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda quando a gente não consegue também. Já Verdade. aconteceu isso comigo. Isso se chama orgulho. Verdade. Não pedir ajuda se chama orgulho. E é uma coisa que me chamou a atenção aí é não transferir responsabilidade. Não transferir para os outros, o problema é seu. Porque nós temos uma tendência natural de transferir responsabilidade ou transferir culpa. Às vezes a gente costuma brincar. A culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Eu boto ela em quem eu quiser. Mas nós precisamos aprender a resolver as nossas dificuldades sem transferir responsabilidade para o outro. O outro já tem os seus problemas. Precisamos respeitá-los. Ok. Verinha, vamos à nossa prece, por favor. Mestre Jesus, aqui estamos mais esta noite para aprender um pouco mais
e saber entender os seus ensinamentos para facilitar a nossa caminhada diária e com tantos problemas, com tantas dificuldades que enfrentamos, esses ensinamentos aliviam os nossos passos. Que o Senhor nos permita aprender sempre, proteger todo o nosso grupo, os nossos coordenadores, Mauro e Valdemir, para que tenham sempre as palavras certas para nos colocar e nos fazer aprender. Obrigada, Senhor, mais uma vez por este momento. Que assim seja. Obrigado, Verinha. Valdemir, então está contigo. Leitura com o nosso irmão Carlos. Gente, nós vamos começar 3 parágrafos antes, para a gente entender o processo. E, de novo, qualquer dúvida, eu não vou parar nesses 3 parágrafos, tá? Eu já li, já relemos, discutimos. Mas se tiver qualquer dúvida, qualquer situação, fiquem à vontade para parar. Nós não temos pressa. Nós podemos repetir essa lição 10 vezes, se for o caso. O importante é que a gente saia da lição com ela entendida, ou minimamente entendida. Tudo bem? Então vamos lá, Carlinhos. Boa noite, pessoal. Como intérprete do ensino dos espíritos, tem os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porquanto os que enveredam por o mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retarda. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência de bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Aqui, antes de pegar o parágrafo seguinte, eu me lembrei da parábola dos talentos. Eu já li isso aqui algumas vezes. E a parábola dos talentos. Então, a mediunidade é um dos talentos que alguns recebem. E o que eles dizem? Faça bom proveito do talento. Não o enterre. Esse enterrar é aquela fala de Jesus, né? Muito será dado a quem tiver bastante, a quem tiver muito. E quem tiver pouco, tira-se o que não tem. Tira-se até o que não tem. Então, se nós não soubermos usar a mediunidade, no caso aqui o talento, eu estou chamando de mediunidade, a mediunidade estou chamando de talento, se nós não soubermos usar esse talento, ele poderá nos ser retirado, porque para não fazermos mau uso dele. Então, todos conhecemos a parábola dos talentos. Aquele que enterrou o talento ficou sem nenhum. Aquele que multiplicou ganhou mais. Então, trabalhemos para multiplicar os nossos talentos, os que forem médiuns tarefeiros, digamos assim. Claro que tem médiuns intuitivos, mas falando dos tarefeiros, então precisamos multiplicar esses talentos. E aí começamos no capítulo, no parágrafo, onde nós paramos já 3 semanas seguidas. Vamos lá, Carlão. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem nos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na verbiagem ou no ridículo, Na sinal vertigem. incontestável do afastamento. Na Não, vertigem. verbiagem. Verbiagem aqui. O meu é vertigem. Verbiagem é a mesma coisa que verborreia, muitas palavras, prolixidade. No meu tá vertigem também. O meu é da verbiagem, o meu é da FEB.
Sinal É, incontestável do assim, afastamento dos bons espíritos. de novo, O meu da FEB também. é uma outra conotação, né? Porque quando fala em vertigem, fala em dificuldade de enxergar claramente, Uhum. né? O sentido é esse. E o outro termo qual é? Verbiagem. Ou verborreia. Me permita aqui as É, palavras. pois É meio é. feio, mas a gente usa também. Aí O já meu tem é a ver, verbosidade. Verbosidade. pois é, aí já tem a ver com a comunicação. São duas visões diferentes. Porque ele fala aqui o Mas aqui seguinte, ele tá falando da comunicação, né? mas então, olha só. Diz assim: prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem. Ou seja, se você não acompanha, não absorve, não entende as comunicações, que são orientações, você não vai conseguir ver claramente aquilo que está adiante. Isso é uma linha de interpretação. A outra já tem a ver com a comunicação, que também tem a ver, tem sentido. Se você não compreende, você vai falar de forma distorcida Vai ou falar, até falar, mesmo falar, errada. falar e não vai falar nada, né? Exatamente. Então, ok. Aí ele segue. Ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. É aí que entra a história, né? Qual é a palavra original? Aqui no Kardecpedia, ele é baseado nas últimas edições que Kardec revisou, mantendo aí a fidelidade dos termos. Nessas traduções, até mesmo da FEB, nós já vimos algumas alterações, né? Eu não sei em que sentido deram para mudar algumas palavras. Mas é só para que a gente entenda, né, que tanto um sentido quanto o outro, ele guarda relação com o que, que o Kardec aqui está nos dizendo, né? Ou seja, se você não estuda, não conhece, não avalia, não analisa as comunicações, você, sim, não vai ter clareza, né, nas suas futuras análises ou encaminhamentos, né? E também, né, também na comunicação, no momento em que você for passar adiante alguma instrução nesse sentido, você também não vai saber fazer. Nem porque você não tem o próprio conteúdo, nem porque você entendeu a mensagem, as orientações das comunicações, que é o que ele está dizendo aqui, né? Então, só para que a gente possa entender que em algumas obras, em algumas traduções ou edições, nós vamos encontrar termos diferentes, e é importante a gente buscar o sentido da palavra para saber se ela se enquadra dentro daquilo que se quer informar, né? Nesse caso aqui, Mauro, eu lembro de muitos textos de Kardec falando de espíritos prolixos, ou espíritos que querem enganar, que usam palavras bonitas e no meio das palavras bonitas coloca lá uma ideia falsa. Então, a palavra verbiagem, ou verborréia, ou verbosidade, né, seria também enquadrada nessa situação. Sim, ok. Não estou dizendo que esteja errado, estou dizendo que Sim, claro, difere uma palavra da outra, e na tem sentido análise do diferente, contexto né? também dá um outro direcionamento, né? Com certeza. Tem sentido diferente. Continuamos, Carlos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Agora Sem isso,
Vamos parar aqui para fazer uma pergunta. Como se consegue isso? Não é uma pergunta retórica, é para se responder. Como se consegue, como o médium se consegue isso? Conseguir essa assistência dos bons espíritos, afastar dos espíritos levianos e mentirosos. Tal deve ser a meta para onde converjam os esforços constantes dos médios sérios. Se Como fazer? autotransformando. Conhecimento? Fala, Sandra. Se autotransformando, automoralizando, tendo discernimento do caminho a seguir, bom ou mal, está sempre se aprimorando internamente, para poder definir, para poder saber ver o que é que estão querendo passar, qual é a intenção. Perfeito. Diga aí, Carlos. Tudo, né? Conhecimento. Da vez que ele estuda mais, ele vai saber com qual espírito ele está lidando ali. É, O médium, gente, o conhecimento, ele é fundamental. Se nós não tivermos conhecimento, não vamos saber distinguir, né, qual a característica daqueles que se aproximam ou sugerem algo, né? E aí falamos aí do conhecimento doutrinário especificamente, tá bom? Esse é um ponto de partida. A reforma íntima é o outro pilar, para que a gente não crie conexão com esses irmãos ainda ignorantes, né, que a gente chama irmãos ignorantes do bem, e que venham também nos atrapalhar, dada a sintonia que a gente estabeleça. Agora, existem outros fatores também, que é o quê? O comprometimento com o trabalho ao qual nós nos vinculamos. Tá bom? Então, há que se ter também esse compromisso, essa responsabilidade junto à espiritualidade, aí falando aqui especificamente do trabalho mediúnico, para que a gente seja uma peça confiável para os irmãos espirituais. Isso também é um outro critério que tem que estar presente aí, né, para que a gente possa atender a essa orientação que aqui está. antes da Sandra, só lembrar aqui, no segundo parágrafo que o Carlos leu. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. Tem de trabalhar para se transformar naquele homem de bem que fala lá no capítulo 17 do Evangelho. Então, com toda certeza, o conhecimento, a caridade, a fé, a esperança, o amor, o respeito, tudo isso o médium precisa desenvolver nele para contar com a assistência dos bons amigos espirituais. Diga, Sandra Mirabelli. Continuando a fala do Mauro, peraí. Continuando a fala do Mauro, não corroborando ou querendo falar em cima, nem dizendo que eu sou dona do... Não é isso. Me faz pensar que se você não tiver um compromisso verdadeiro com a espiritualidade, o que acontece? Você vai por impulso, aí o que acontece? Esse impulso passa, igual namoro, né? Esse impulso passa, os nãos vão vir e a gente não vai conseguir ultrapassar, porque vai doer ali, vai doer aqui, vai machucar ali, o melindre vai pegar aqui, vai doer lá. Mas é justamente esses melindres que você tem que superar, porque, como diz Kardec, num livrinho que eu estou lendo, um livro Evangelho segundo o Espiritismo com preces, ele é bem pequenininho, ele diz que a mediunidade é a tarefa santa. Então, não é uma coisa só para a casa espírita, é uma só e tão importante quanto é uma decisão com Deus. Ou seja, você não está entrando numa casa espírita por entrar porque você quer um lugarzinho no céu. Você está entrando, eu sei que não é todo mundo que pensa assim, você está entrando para se auto-melhorar, ter conhecimento da doutrina, porque é uma doutrina séria, e ser um bom serviço para Jesus. E, consequentemente, para a casa espírita. É isso só que eu queria dizer. Um bom servidor, você quer dizer.
Loureiro, você levantou a mão, depois abaixou. Tá satisfeito ou ainda quer falar? Não, o Mauro respondeu acho que eu ia falar. É porque eu acho que mais do que o conhecimento, né, ele bem falou aí, é a questão da evolução moral, né? Porque Kardec fala isso. Ele fala que para a gente atrair bons espíritos é preciso que a gente melhore, é preciso que a gente se eleve moralmente. O conhecimento com quem você está lidando, ele é importante. Então, a mediunidade em si, né, eu acho que eu tinha um amigo que, eu não sei, eu ouvi isso em algum lugar, mas eu acho que foi de algum amigo, não tem alguma obra básica, não. Porque a mediunidade é como a gente, se a gente não ler, não tiver o conhecimento, é como a gente mexer na eletricidade, né, numa tomada e tem que saber de eletricidade. Não precisa a instrução, sim, mas é preciso que a gente faça a reforma moral. O Mauro falou, e eu abaixei a mão por causa disso. Eu só queria, já aproveitar que a palavra veio para mim, eu estou um pouco perdido. Qual é o item que a gente está? Capítulo Mediunidade, prece para os médiuns. 28, capítulo 28, item 8. 38? 28, item 8. Sim, eu estou no 28, mas eu não sabia onde que era. Tá bom, obrigado, tá? O parágrafo que nós estamos estudando é conseguir essa assistência destes, ou dos bons espíritos, e afastar os levianos, mentirosos, tal deve ser a meta. Esse parágrafo nós estamos estudando. E nós estamos. Aí, Valdemir, falando de destaque, né? Eu destacaria aqui exatamente o final dessa frase, quando ele diz: tal deve ser a meta, Uhum. para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Então, sim, a reforma íntima é importantíssima, é necessária, mas é algo que tem que ser buscado. Porque ninguém vai se reformar de hoje para amanhã só porque quer, né? É pela luta constante, né, de se autoconhecer, reconhecer em nós as nossas falhas e trabalharmos para transformar cada uma delas em virtude, né? Então, isso é um processo. Por isso que ele botou aqui a meta. Meta é aquilo que a gente trabalha para alcançar, né? Aquilo que a É gente alvo. almeja. Exatamente. Então, isso é importante, porque a gente ouve muito as pessoas dizem assim: ah, não, quem sou eu? Né? Eu ainda erro muito, né? Mas eu não posso. Não, gente, é a meta. Conhece, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Então, se nós estamos já com o objetivo de sermos pessoas melhores, estamos mais atentos às nossas faltas, estamos nos dedicando ao trabalho no bem, e ainda temos a ferramenta da mediunidade e estamos buscando utilizá-la corretamente, nós estamos convergindo para a meta, né? Então, na medida que nós nos esforçamos sempre cada vez mais e nos apresentamos em condições melhores, somos mais utilizados e melhor utilizados, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. É o que a gente fala sempre, né? É se esforçar para se tornar aquele homem de bem. Do capítulo 17. Quanto mais próximo estivermos daquele homem de bem, melhor será a nossa mediunidade de tarefa ou não. Mas o fato é, melhor será a nossa mediunidade. Vamos lá, Carlão. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar no prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. Pois é, Aí, sem esse esforço, diga, Marco. eu ia chamar a atenção disso também, né? Porque também existem aquelas pessoas assim: não, não quero saber de estudar nada, não, né? Isso aí comigo é natural. Não, seus espíritos vão conduzir. Você vira joguete. Você vira joguete, né?
Então, as obsessões, quando elas se apresentam, principalmente aquelas que manifestam comunicações desses irmãos obsessores, é um sinal claro da presença da mediunidade. Só que ela está, o indivíduo, né, não a mediunidade, mas o indivíduo está sofrendo a ação maléfica ou mal intencionada do irmão espiritual, mas o recurso mediúnico está ali presente. Então, é uma maneira, para muitos, infelizmente, no caminho da dor, para despertar ou lhe ser apresentado um compromisso. Posso até não assumir o compromisso, temos um livre-arbítrio para isso. Mas para que a gente encontre um caminho de equilíbrio mínimo, é necessário se render à necessidade do estudo, em conhecer o processo, para que eu possa, então, minimamente, trabalhar para essa defesa contra essas incursões, né? Então, o processo obsessivo, dependendo de como ele se apresenta, denota ali flagrantemente a questão mediúnica presente. Perfeito. E a gente tem que ter cuidado para não entrar no estado de ansiedade, e como lembrou o Mauro, isso é um processo. O processo tem início, meio, e às vezes o fim é muito longo. O fim está bastante distante. O fim aqui é de final mesmo, não de finalidade. Então, nós precisamos entender que não vamos nos tornar bons médiums, ou cidadão de bem, ou homem de bem, pelo menos eu, nesta encarnação. Há muito que se trabalhar, há muito que se estudar, há muito que se transformar para efetivamente se tornar homem de bem. Então, e isso é um processo. Senão a gente entra no estado de culpa, de ansiedade. Eu não posso fazer, como lembrou o Mauro. Eu não posso fazer porque eu sou o espírito perfeito, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer palestra, eu não posso dar paz, porque eu sou imperfeito. E aí, não vamos nos tornar perfeitos nunca, porque precisamos do trabalho para nos aperfeiçoar. Diga, Carlão. O Mauro que trabalhou nessa seara, né, do nosso sermão de Umbanda, como fica, Mauro? Porque nem material muito próprio deles, os ritos deles são muito próprios, né? Muito... Como é que fica o médium que ele não tem acesso a isso que a gente está tendo aqui, a questão de estudo? Ele tem um atenuante, não ter oportunidade de ter estudado isso? Não. Claro que tem seu atenuante, mas é engano achar que não tem orientação. São coisas diferentes. Se somam, mas não são a mesma coisa. Uma coisa é você buscar conhecimento. Outra coisa, junto com esse conhecimento, obter orientação. Muitas vezes, o que eles têm é orientação. De quem? Ou do responsável, lá do responsável pelo centro, né? Vai dar as orientações, ou dos próprios irmãos espirituais que utilizam ele como instrumento, dando orientações. Já vi muitos casos do próprio guia chamar a atenção do próprio médium, né? Então, assim, onde que eles vão se preocupar? Na conduta. Conduta, olha, não pode fazer isso, deve fazer aquilo, muda essa forma de entendimento. Então, eles vão trabalhando nas orientações para que haja um alinhamento de conduta daquele que está na religião, para que ele possa estar ali afinado, alinhado com aquela proposta. Na doutrina espírita, é mais difícil, não é tão comum, nós recebemos essas orientações dos mentores espirituais. Acontece? Acontece. Mas não é a todo instante. Por quê? Porque nós temos a disciplina, nós temos a fé raciocinada em nossas mãos. Então, se transfere a responsabilidade dessa construção de entendimento pela própria obra, pelas orientações que já
Temos, né? Então, quando há essa orientação do plano espiritual diretamente, né, para o médium, é porque algo está fora da linha, né? E os estudos não estão sendo suficientes, ou ele próprio não está buscando esse estudo, esse conhecimento, né? E aí vem, normalmente, o ajuste, né, necessário. Mas na Umbanda, como não é comum, existem muitos centros que estudam, tá, gente? Não é todo centro de Umbanda que não estuda, não. Tem muitos centros de Umbanda que estudam. Mas aqueles que assim não fazem, existe esse caminho de orientação, seja do chefe lá do terreiro, né, do encarregado, ou dos próprios guias que vão orientá-los nas condutas de cada um. Feito? Beleza. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Só um minuto. Se as suas como Só um minuto, Carlão. Aqui, quando ele diz que pode ser retirada, a gente tem que abrir aspas, né? Porque a mediunidade ela não é Sim, retirada. eu ia chamar atenção para isso também. A mediunidade ela não vai ser retirada. O médium é que não vai ser utilizado. Ok? Porque a mediunidade está lá. Tanto é verdade que, se ele volta a se reposicionar, se realinha, né, naquela mesma vida, o recurso mediúnico está ali. Ele pode voltar a ser utilizado. Então, o que é suspenso é o uso daquele recurso mediúnico, na ferramenta mediúnica, em função do desalinhamento de conduta do indivíduo. Restabelecido isso, volta-se ao trabalho compartilhado com a espiritualidade. E aqui logo na primeira fala do parágrafo, é interessante dizer, o médium que compreende seu dever, longe de se orgulhar de sua faculdade, que não lhe pertence, né, visto que pode ser suspensa, não retirada, pode ser suspenso o uso, atribui a Deus as boas coisas que obtém. E quando li isso aqui, eu me lembrei do médium nosso, bastante conhecido do Brasil, que tinha essa capacidade, essa simplicidade. O nosso Francisco Cândido Xavier. Esse era o médium que recebeu comunicações importantíssimas e nunca se vangloriou de ser o Bambambam. Bam, bam. Muito pelo contrário. Ele cansou de dizer que ele era o Cisco, né? Quando perguntaram o que ele era no tempo do Império Romano, ele disse que era a pulga do leão. Então, ele sempre estava numa posição de humildade, de simplicidade. Mas, como diz Leonardo da Vinci, a simplicidade é o ápice da sofisticação. Então, o Chico foi tudo de bom em termos de mediunidade, né? Com toda a simplicidade dele, nos mostrou caminhos e ainda vamos levar muitos séculos para entendê-los e principalmente para trilhar esses caminhos que ele nos mostrou. Mas quando ele falava que era a pulga do leão, aí o Emmanuel vinha e falava, não ofenda a pulga. O mentor como Emmanuel fica fácil de crescer, né? É só seguir a orientação. Não ofenda a pulga. Vamos lá, Carlão. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe, independente de seu mérito pessoal, agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam.
Essas são qualidades do médium, né? Recebeu um elogio, ele sabe que o elogio não é para ele. Se receber uma crítica, ele precisa entender. Será que eu dá uma olhada no que ele fez? E nós até falamos aqui, ó, há 2 semanas aqui, a Angélica falou sobre a falha, o médium não está bem sintonizado, e lembramos aqui do livro Consolador do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier, onde, segundo a editora, o Chico interpretou equivocadamente uma fala do Emmanuel, em função de cansaço, em função de dificuldade dele. Então, o Chico tinha essa humildade de se colocar: eu sou responsável por isso. Conta o Haroldo Dutra, eu não conheço essa passagem, mas conta o Haroldo Dutra, que certa vez ele psicografou uma mensagem e passou para uma mãe que estava na plateia. A mãe leu e disse que isso aqui não é do meu filho. Não é, e depois acabou o trabalho, ela foi ao Chico: ah, isso aqui não é do meu filho. E o Chico pediu desculpas a ela e disse: realmente ela tem razão. Seu filho está aqui e está pedindo para eu corrigir. E corrigiu todos os equívocos e se justificou. Estava trabalhando, já era 4 horas da manhã, trabalhando desde as 6 da tarde, sem descansar, humano, em corpo encarnado. Então, tem possibilidade de equivocar-se, sim. E o que ele diz aqui: o médium, se recebe elogio, não é seu. Se recebe crítica, vou analisar até que ponto é minha. Mas, normalmente, é do médium. A falha, a menos que o espírito queira testar o médium. Mas, acho que não seria o caso do Chico e do Emmanuel. Apesar do Emmanuel tê-lo deixado se fotografar pela revista Cruzeiro. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter humildade, é preciso ter fé, ter consciência de si mesmo, autoconhecimento, para seguir esse exemplo que Kardec está colocando aqui. Esse verdadeiro médium. E aí, no item 10, entra o modelo de prece que Kardec coloca aí para a gente. De novo, não é para ler e repetir essas palavras, mas para servir de modelo, para olharmos e fazer a prece com as nossas palavras, o nosso sentimento. Vamos lá, Carlão. Tem 10, prece. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erro sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médios. Se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso e a minha humildade que me faça aceitar, reconhecida a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires, de preferência a consentires, seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Eu destaquei nesses parágrafos, eu destaquei aqui: inspira-me. Onde está aqui? A humildade. Inspira alguém a ideia de me advertir disso. E a humildade que faça aceitar, reconhecido, a crítica. Então, a gente sugere muito isso em conversas, principalmente entre familiares. Um lembrar o outro de compromisso, de necessidades, de transformação. Mas um autorizar o outro a lembrar, não é cobrar, mas a lembrar. Nós temos um compromisso de fazer assim. Então, esse médium que tem essa capacidade de ouvir o outro é um sinônimo, ou uma indicação de que ali existe efetivamente simplicidade, existe humildade, o que é uma necessidade para os espíritos, ou uma necessidade para nós, né? Não só para os espíritos, mas para todos nós. Diga, André. Isso me parece um antídoto para a questão da fascinação, né?
da obsessão por fascinação. Porque quando a gente adota essa postura, né, a gente, na verdade, a gente está... Porque a fascinação é exatamente o contrário, né? O médium fascinado, ele não admite que ele possa ter errado, ele não admite que as comunicações dele não sejam vindas de um bom espírito, então ele não admite crítica. Quando a gente admite isso aqui, a gente está se vacinando contra a fascinação, que é um grande escolho da mediunidade. Kardec diz que a fascinação é pior do que a possessão, né? Porque na fascinação o espírito engana, usa nomes falsos. Eu já participei de uma reunião mediúnica onde um espírito se manifestava. Hoje, na época eu não sabia, eu estava começando o espiritismo, eu estava saindo do ateísmo, estava começando o espiritismo, e na época eu não sabia. Mas o espírito que se apresentava era uma pombagira, a dita pombagira da Umbanda, e se apresentava como sendo a Maria de Magdala. E todo mundo se baixava a cabeça, todo mundo fazia reverência a Maria de Magdala em função do respeito que se merece a Maria de Magdala. Mas depois a gente vai estudando, vai entendendo, né, realmente o médium estava fascinado e o espírito conseguiu envolver as pessoas que estavam à sua volta, até pela ignorância, conseguiu envolver a todos e todos acreditavam que aquele espírito efetivamente era a Maria de Magdala. Então o André tem razão. O cuidado de Kardec aqui com a fascinação, que o espírito usa qualquer nome, ele não tem escrúpulo de usar um nome e só com muito respeito se pronuncia. Para ele, tanto faz. Ele quer brincar, então ele normalmente é um brincalhão ou mal intencionado. Então a gente tem que ter esse cuidado e, de novo, cuidado estudando. Só estudando, só conhecendo, nós vamos separar joio do trigo. Só conhecendo doutrina espírita. Se eu Pode terminar. né? Só conhecendo doutrina espírita, a gente vai poder separar uma coisa da outra, saber o que isso é falso, isso é verdadeiro. Diga, Mauro. E nesse caso que você está trazendo, às vezes nem é o médium fascinado, não. Às vezes quem está fascinado é o grupo. Porque o médium, muitas das vezes, não tem conhecimento da comunicação. Ele vai saber depois. Se o grupo não usa o que está lá no livro dos médiuns, que é a análise da comunicação, a avaliação da comunicação antes da aceitação, que não leve o peso maior ao nome de quem assina ou se apresenta do que a mensagem, o problema está no grupo. O médium, às vezes, não tem essa percepção. Existem aqueles, sim, que veem o espírito chegando, identifica o espírito antes da comunicação. Então, nesse caso, ele consegue fazer essa pré-avaliação de quem será o comunicante. Mas existem aqueles que não conseguem. Não participam em absolutamente nada da comunicação. Vão saber depois. Se o grupo não adota esse modelo, né, de prevenção contra os embustes, na verdade, a equipe lá, o grupo que acabou levando, né, todo mundo para essa armadilha, né, dessa omistificação ou da fascinação. Com certeza o grupo estava fascinado. E um grupo de pessoas, me permita aqui o termo, analfabetas em termos espirituais. Inclusive eu estava começando. Eu tinha lido um livro e tinha me fascinado no bom sentido com a descoberta da doutrina, fiquei alegre, fiquei feliz, mas isso é perigoso também, porque te tira um pouco da razão. Você acaba aceitando qualquer coisa como verdade, em princípio, até que você vai estudar, vai aprender, vai crescer, e aí você vai começar a separar uma coisa da outra. Então, o grupo, com toda certeza, o grupo estava fascinado. Eu não sei se a médium também fazia parte, se ela tinha conhecimento, eu não me lembro dessa situação. Se ela tinha consciência do que estava produzindo.
Mas realmente tem médios que não têm consciência. O médio mecânico não tem consciência, né? Ele acaba não sabendo o que se falou, o que o espírito falou, o que o espírito fez. Diga, E, Lourenço. André, Desculpa me alongar, mas assim, isso não se dá, na minha percepção, só com nomes de pessoas veneráveis. Isso não. se dá muitas das vezes com próprios guias da pessoa, os guias espirituais daquela pessoa. Então, se a pessoa ela tem um guia que se comunica constantemente por ela, se ela não aceita uma crítica, porque esse guia, esse espírito está se comunicando por ela, muitas vezes ele não é um espírito puro, ele também está em revolução. Ele pode cometer um erro. Então, eu já vi na mesa mediúnica é, é, espíritos que se apresentam na conformidade deles, como povo de rua, enfim. E o médium, quando o dialogador ele faz algum comentário acerca disso, o médium se melindra. Não, como você está falando isso do meu guia espiritual? Então, assim, isso não se dá, na minha percepção, só com guias com nomes elevados, entendeu? A gente já falou aqui, por exemplo, acho que foi o Mauro, eu também tive esse exemplo de um presidente da casa que eu frequentava, ele falou que ele foi uma sessão de Umbanda, né? E aí ele questionou lá o preto velho, por que ele estava se apresentando daquela forma, né? Acho que foi uma história parecida com o que o Mauro contou aqui uma vez. E aí o preto velho se levantou, né? O médico se levantou, e aí falou num português, assim, clássico, e falou assim, meu filho, aqui eu tenho que falar dessa forma, porque se eu não falar dessa forma, eles não vão me reconhecer. Então é muito mais fácil o contrário acontecer do que um espírito é, é, que está ali como uma pombagira, como você falou, ou um caboclo, um preto velho, ele se passar por outro. Eu só queria só reforçar isso, porque às vezes o médico se melinda com o próprio guia dele, que dá o nome de uma pessoa vulgar. E a gente tem que ter essa avaliação, assim, o que ele está trazendo de mensagem? É uma coisa positiva? Então beleza. Está de acordo com a doutrina? Tá, então ok. Agora, pode ser A, B, C ou D. Não é o nome, é a mensagem que ele traz. Entendeu? Perfeito. O que eu coloquei aqui um grupo era neófito. Um grupo era, eu usei o termo analfabetos espirituais, mas eram novatos, não tinham informação e aceitavam de boa mente. Agora, eu entendo sim que nem sempre ele precisa usar nomes conhecidos, nomes famosos. Muitas vezes ele usa o nome dele, mas como guia, como protetor, como orientador, e acaba, como diz Kardec, querendo ser exclusivo. Só se manifesta o médium, só recebe aquele espírito, em detrimento de outros. Isso normalmente é um processo obsessivo também. E aí a gente vê Diga. o perigo que você inserir pessoas sem o mínimo conhecimento, né, do que é uma reunião mediúnica, do que é uma comunicação espiritual, do que são os espíritos que ali vão se comunicar, né? Porque esse grupo fascinado que estava, né? Dependendo da orientação que viesse, podia ser uma tragédia. Eu já contei para vocês aqui, na minha casa de origem, estava tudo de pé à cabeça. As pessoas, né, não se suportando, as pessoas lá em conflitos pessoais, as pessoas usando a psicografia para mandar recadinho um para outro. A gente via isso nitidamente. E aí, quando na reunião mediúnica, né, a gente provocou, né, para que os mentores da casa pudessem trazer uma orientação, a orientação que veio foi: não, a casa está tudo certo, está tudo ótimo. Né? Tá do jeito que a gente quer, tá ótimo, continue assim. E, pasmem, a maioria achou, tá vendo? Vocês estão criando problema à toa. Olha aí, os mentores falando que tá tudo certo.
É isso aí. Então, realmente, Não o entenderam nada. trabalho mediúnico, ele não é o principal trabalho de uma casa espírita, não é. Mas é tão importante quanto a evangelização, tão importante quanto o passe, tão importante quanto qualquer outra atividade. Mas em todas elas temos que ter responsabilidade, saber o que estamos fazendo. Senão seremos facilmente enganados, né? Então, isso é muito importante ter atenção. É como conta lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, né? É, verdade. Diga, Angélica. Uma pessoa que está fazendo ESD, início do ESD, ela já pode trabalhar mediunicamente numa mesa de desobsessão, num trabalho de desobsessão? Eu creio que não. Olha, eu não estou dizendo que a minha visão seja a única nem a que deve ser seguida. Mas, assim, o pouco da experiência que a gente já acumulou aí, né, nessa atividade mostra o seguinte. Vamos imaginar que essa pessoa já tenha uma mediunidade explicitada, tá bom? Ela já tem uma mediunidade explicitada. Isso não dá a ela, ao meu ver, o bilhete para estar no trabalho mediúnico. Ela apenas está dizendo, olha, eu tenho uma ferramenta aqui, a ferramenta está pronta. Okay? A ferramenta está pronta para ser usada. Eu ainda não sei usá-la. Então, o que se deve fazer? Estudo, né? O ESD, aí depende de cada modelo de ESD. Na minha percepção, minimamente, ela tem que estudar o Livro dos Espíritos, tem que estudar o Evangelho, tem que estudar o Livro dos Médiuns. Ok? Fazer esse trabalho. De forma destacada do trabalho mediúnico, fazer uma ambientação desse médium ao trabalho mediúnico. Depois disso, se aproxima ele do trabalho. Esse é o caminho seguro. Por quê? Por isso tudo que nós estamos vendo aqui. Você pega uma pessoa, eu sou médium. Ah, beleza, você é médium. Qual é a sua mediunidade? Não, eu sou psicofônico. Ah, que maravilha, estamos precisando disso aqui na nossa reunião. Enfia na reunião. E aí? Pode trazer uma série de efeitos colaterais. Então, é melhor, para não contaminar ou trazer prejuízo para o trabalho que já existe, fazer um processo de inserção desses novos membros. Como? Fazendo o estudo para que ele se sinta seguro, né, entendendo o processo que acontece com ele e, quando inserido no trabalho, ele já estará ambientado naquele modelo que a casa estabeleceu para os trabalhos mediúnicos. Então, o ESD, por si Foi mais só, ou não menos é isso que eu pensei. suficiente. Não é suficiente. Eu Essa é a pensei minha mais ou visão, menos tá, isso, não Angélica? com Essa é a tanto minha visão. conhecimento. Não, mas eu Oi? pensei mais ou menos nisso, mas eu pensei mais ou menos assim, mas eu não com tanto conhecimento quanto você, porque foi uma médium que trabalha no nosso grupo que chegou para mim e veio narrar um fato que me deixou assim um pouco preocupada. Ela não falou com a presidente, não falou nada com o coordenador do grupo, veio falar comigo, né? E ela disse que ela conversa com as pessoas, por exemplo, encontra com você na rua, comigo, e você conta sobre alguma pessoa para ela. Aí ela encontra com você, uma hora fala, eu estive com a Angélica, ela está assim, ela começa a ver, naquele momento, o que vai acontecer comigo, só de você ter falado no meu nome. E naquele momento, ela diz que ela começa a fazer previsão daquela pessoa. E depois ela não lembra que ela falou isso. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão procurando por ela para ela fazer, para ver se vai dar certo aquilo que eles estão querendo fazer, entendeu? Tipo assim, de uma Vidente. cartomante, né? Vidente, é. E ela diz que ela está desviando as pessoas na rua, ela está assim, meio sem graça, porque ela não lembra do que ela falou.
E eu só falei assim para ela, olha, na próxima reunião eu acho que você deveria colocar para a coordenadora, né, do grupo e a gente vê. Mas ela faz o ESG, ela entrou no ESG recentemente, sabe? Ela já frequenta a casa, assim, assistindo palestra, ajuda. Mas eu fiquei em dúvida, porque ela está num trabalho de desobsessão, então isso pode prejudicar também, né? Ela não deve estar Pode, muito equilibrada com a mediunidade. pode, Eu pensei isso, né? Não sei. pode. Na verdade, ela precisa ser assistida mediunicamente, Uhum. não trabalhar mediunicamente, até que ela encontre o controle sobre esse processo, né? Então, assim, eu trago sempre o exemplo da Gertrudes. Gertrudes, quando o Joseph se apresentou, queria pintar qualquer hora, em qualquer lugar. Não, peraí, não pode ser assim, não. Parou, chamou o Joseph, vamos conversar, né? O mentor dela, que orientava os trabalhos mediúnicos junto a ela, chegou, "Ó, vem cá, vamos consertar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui." E pronto, alinhou, acabou aqueles distúrbios lá. Então, talvez as pessoas que estejam conduzindo não tenham essa experiência. Tudo bem, acontece. Mas a gente, às vezes, achando que é o caminho melhor, pode botar um agravante nessa história. O André botou aqui, né, no chat. E quando a mediunidade está desequilibrando o médium, qual a orientação? É exatamente esse quadro aí. A mediunidade está atrapalhando a pessoa. Mas por quê? Porque não está havendo um direcionamento, está faltando conhecimento, está faltando alinhamento do trabalho. Isso vai acontecer direto no trabalho? Não. Isso vai acontecer aonde? No, na assistência espiritual a esta pessoa. Então, ela vai poder desenvolver ou educar a ela própria frente à sua mediunidade e aprender a fazer bom uso. E a espiritualidade que a utiliza também vai entender o compromisso e como aquilo vai se dar. Normalmente, 99% dos casos, isso se alinha. Se forem espíritos que estejam com o desejo de fato auxiliar alguém. Se for outra intenção, por exemplo, espíritos embusteiros, né? Eles, nesse processo de atendimento espiritual, eles serão assistidos. Então, só tem benefício você fazer um trabalho preliminar para que a pessoa e os espíritos e a relação de ambos estejam mais equilibrados para o trabalho efetivo, né? Então, é isso que a gente pensa. Então, caberia sim a ela levar isso ao dirigente. Ao dirigente. Uhum. Faz o atendimento fraterno, explica o que está acontecendo, e, ao meu ver, o ESG não é suficiente para resolver esse problema dela. E nem colocar no trabalho mediúnico direto também não vai resolver o problema dela. A gente está botando aí a carroça na frente do esbulho. Muito pelo contrário, né? Vai agravar. Então, Pode agravar. tende a agravar. Graças a Deus eu fui intuída corretamente, porque eu só não falei para ela assim que ela não deveria estar trabalhando, que eu acho que isso é papel do coordenador e daquele que coloca para trabalhar, né? Que chama o médium para trabalhar. Eu não vou falar isso para ela, mas eu orientei que na próxima reunião ela fale com o coordenador do grupo, né, e exponha essa situação. Porque para mim é o que você falou aí, mas é difícil, porque às vezes lá as pessoas falam, ah, tá precisando trabalhar, vem trabalhar, que nós precisamos de trabalhadores. E eu sei que não é assim, né? Não é Obrigada, Mauro. Obrigada, Valdenir. nada. Bom, paramos aqui, né? Vamos Paramos entrar aqui. na prece
por aquele mesmo que ora. Item 11. Perfeito. Muito bem. Vamos pedir ao André. André, faz a nossa prece, André. Por favor. Ok. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais esse período em que estivemos aqui, tentando debater e conhecer um pouquinho dos ensinos trazidos pelos Espíritos superiores. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade desse estudo, por esse convívio harmônico e pacífico, onde encarnados e desencarnados têm a possibilidade de se instruírem e de se melhorar. Em teu nome, Mestre, em nome dessa espiritualidade que nos fecunda, e sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai, Criador, nós pedimos para dar encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo grande. Obrigado a todos. Amanhã estaremos lá na Boa rádio. noite a todos. Boa Amanhã vai noite. ter Pinga Fogo. Amanhã vai ter Pinga Fogo. Boa noite a todos. Grande abraço. Amanhã.